Então, Atos, capítulo de número 6, do verso 1 até o verso de número 7. E eu acho que começou pelo 4. Mas eu leio os 3 primeiros versos aqui. O texto nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar. Pai, nós rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de termos a Tua palavra, de podermos livremente lê-la, de podermos livremente expô-la e de podermos sermos instruídos pelo Senhor através dela. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti que tenha misericórdia de nós neste momento. E que nos ajude a voltarmos os nossos olhos, os nossos corações e o nosso entendimento para a Tua palavra. Esta é a oração que nós fazemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Normalmente hoje, se você for em alguma igreja, eles vão estar pregando sobre algum dos pontos da Reforma Protestante. Mas como um dos pontos da Reforma Protestante é sola Escritura, então nós resolvemos continuar pregando a Escritura como nós temos feito domingo após domingo. E na continuação da nossa série sobre o DNA da igreja, a identidade da igreja, nós iremos estudar hoje então o texto de Atos, que nós acabamos de ler, que nós fizemos ele quase que um oposto, né? Primeiro nós pregamos Atos capítulo de número 8, depois, domingo passado, o presbítero Solano pregou Atos capítulo de número 7, e hoje estarei pregando o iniciozinho de Atos capítulo de número 6. Um dos propósitos de Lucas ao escrever o seu evangelho era escrever o livro, né, dos Atos dos Apóstolos, era mostrar o crescimento da igreja. Esta era uma das características. E nós podemos ver este crescimento sendo sublinhado por Lucas e destacado por ele em diversas passagens. Mas aqui, até Atos 6, nós podemos ver apenas o crescimento da igreja ali em Jerusalém. E quando nós lemos lá no capítulo 2, no verso de número 41, nós vemos que no dia depois da pregação de Pedro, foram batizados e houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Depois nós lemos no capítulo 2, no verso de número 47, que enquanto aqueles irmãos viviam em comunhão, o verso nos diz que o Senhor então acrescentava-lhes os que iam sendo salvos dia a dia. Aí nós continuamos, e no capítulo 4, no verso 4, nós temos outra grande multidão se juntando à igreja. E o texto nos diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo então o número de homens a quase 5.000. Só homens, sem contar esposas e crianças.
E nós chegamos então ainda no capítulo 5, verso de número 14. Lucas relatando que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Este movimento estava acontecendo apenas na cidade de Jerusalém. Eles ainda não haviam partido para a Judéia, Samaria e os confins da terra. E nós podemos ver Lucas ainda destacando o fato da igreja crescendo no capítulo 8, no capítulo 13, no capítulo 15. E ele continua ali. A igreja continua crescendo. Agora imaginem vocês em Jerusalém uma igreja deste tamanho. Jerusalém já havia sido cheia do Evangelho do Senhor. Mas, naturalmente, com o crescimento da igreja, algumas necessidades surgem. Algumas situações podem passar a despercebido em determinados momentos. Porém, o número de pessoas é muito grande. E é interessante que toda igreja que passa por este crescimento, ela também está sujeita a passar por essas necessidades. E se essas necessidades não forem sanadas e resolvidas, problemas sérios podem surgir daí. Problemas que não são saudáveis e não são agradáveis. E Lucas, então, ele começa esta sessão que nós lemos, dizendo que aquela igreja crescia. E o número dos discípulos estava aumentando. E ele termina no verso 7 dizendo que aquela igreja continuava neste crescimento. E aqui, então, nós vemos que, no meio desse crescimento, verso 1 e no verso 7, nós temos uma necessidade destacada, duas ameaças que surgiram com esta necessidade, e como aqueles irmãos trataram as ameaças e sanaram a necessidade. Então nós vamos ver que a necessidade que surgiu naquela igreja foi da assistência às viúvas. Os helenistas, os homens, os judeus de fala grega, se levantaram perante os 12 e disseram: as nossas viúvas não estão sendo cuidadas. A igreja está crescendo e ninguém está alimentando aquelas irmãs. Não está tendo a distribuição diária do pão. Elas não estão sendo cuidadas. E é interessante que a expressão que é dita lá no verso de número 4, que eles... no verso de número 2, no finalzinho do verso de número 2, servir as mesas, significa este cuidado diário e constante com as necessidades básicas e também uma ajuda no que diz respeito ao sustento financeiro e o lidar financeiro. Aqueles irmãos estavam então reclamando contra os hebreus, os judeus de fala, que falavam hebraico e aramaico. Eles estavam dizendo assim: olha, vocês estão cuidando das suas viúvas, mas as nossas não estão sendo atendidas. Essa foi uma necessidade que surgiu com o crescimento da igreja. E se nós pararmos para pensar, era uma necessidade justa de reclamação. Pois quando nós olhamos para o Novo Testamento e olhamos para o Antigo Testamento, quando nós lemos Deuteronômio, quando nós lemos Paulo, nós vemos que as viúvas precisavam de uma atenção especial. E nós vemos Paulo dizendo que o cuidar do órfão e da viúva era o resultado da verdadeira religião. E aqueles homens, então, hebreus, de fala hebraica,
Eles tinham todo um sistema de cuidado com as suas viúvas. Mas os mais novos, de fala grega, não estavam incluídos neste sistema. E eles então, diante dessa necessidade que aos nossos olhos é uma necessidade justa, eles estavam frente a duas ameaças seríssimas. A igreja crescia, as necessidades apareciam e os problemas também poderiam se tornar grandes. E a primeira ameaça era uma dissensão na igreja. Tinha uma briga instaurada. Os homens estavam bravos com os hebreus. Os helenistas estavam bravos com os hebreus. Imaginem este problema se ele não fosse sanado. A divisão poderia ser grande e isso seria bom para a propagação do evangelho? Não. Não seria algo saudável, não seria algo bom para aquela igreja que estava crescendo em pleno desenvolvimento. Mas outra ameaça também surgiu. E a outra ameaça era ainda mais séria. Aqueles irmãos estavam com uma disposição de trocarem a palavra pelo serviço. E nós vemos isso na afirmação dos 12 quando reunidos. E eles afirmam lá no verso de número 2: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir mesas. Provavelmente algum dos irmãos helenistas havia se levantado e sugerido: olha, porque vocês então que estão aí só preocupados com o ensino, com a pregação, com a doutrinação, por que vocês então não vão cuidar das nossas viúvas? E aqui nós temos um problema grave. Pois por causa de uma necessidade, aqueles homens poderiam estar dispostos a abrir mão do mais importante, que é a pregação da palavra. Nós podemos colocar isso nos nossos dias. Necessidades podem surgir na igreja e surgirão. Irmãos que passarão por determinadas situações e que não serão atendidos. Porque o pastor não conseguirá ver o que está acontecendo na vida daquele irmão, o problema que ele está passando. E um membro da família então pode chegar e dizer assim: olha, pastor, você está deixando de lado o meu filho jovem ali, está se perdendo, pastor. Pastor, meu filho e minha filha se casaram, não tem o que comer em casa e a igreja não está ajudando. Vai lá o Senhor e resolve. Para, pastor, de estudar para o sermão de domingo e vai ser um assistente social da igreja. Irmãos, infelizmente não são poucas as igrejas que os pastores não estão ali como pregadores da palavra, mas estão ali como assistentes sociais da igreja. Isso não desobriga o pastor de ajudar, de servir, ou os presbíteros de ajudarem, de servir. Mas nós precisamos olhar para o mais importante,
para a ameaça mais perigosa e resolvê-la primeiro. E depois resolver as demais. Frente a toda e qualquer necessidade do que venha com o crescimento da igreja, a pregação da palavra de Deus é a coisa mais importante. E tanto aqui os irmãos ouvem quase todo domingo, seja de mim, seja do reverendo Mauro, que nós queremos que vocês participem do culto, que vocês escutem a palavra de Deus, que é muito mais importante que a confissão de fé, que é muito mais importante que a reunião de oração, que é muito mais importante, então, que o teu sono e não vir para a igreja, que é mais importante do que o programa de televisão que está passando. Vamos voltar 499 anos atrás. A igreja havia crescido, se tornado uma grande igreja. As necessidades surgiram. E o que a igreja fez? Abandonou a palavra de Deus. E o que Deus fez? Ele levantou um homem e um grupo de homens depois para dizerem à igreja: vocês precisam voltar para a palavra. Porque a palavra não está sendo pregada, então a prática está errada. Não adianta nós sermos assistencialistas se nós não pregarmos a palavra de Deus e se nós não dermos prioridade à palavra de Deus e ao Evangelho. As necessidades surgirão. A nossa igreja está crescendo e nós já passamos por momentos de necessidade, onde nós precisamos destacar alguns homens e dizer assim: ajuda fulano. Nós já dissemos aos irmãos, reverendo Mauro e eu só temos cada um 2 braços. Não conseguimos. E se nós nos preocuparmos muito com outras coisas, este momento ficará deficiente. E os irmãos não serão alimentados como deveriam ser. As necessidades, então, elas podem gerar essas 2 ameaças. A primeira, de uma divisão. E a segunda, de uma inversão do que é mais importante pelo que não é tão mais importante. Mas aqueles irmãos foram guiados por Deus. E frente a essas 2 ameaças, nós vemos 2 decisões sendo tomadas. A primeira decisão é: nós não abandonaremos a pregação da palavra. E o verso 4 nos diz exatamente esta decisão dos apóstolos, dos 12. Eles disseram então: nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Primeira coisa, primeira decisão. Nós não inverteremos o que é mais importante. Nós continuaremos fazendo este trabalho. Nós continuaremos pregando o Evangelho, pregando Cristo Jesus. E continuaremos nos dedicando em oração pela igreja. Essa é a função pastoral. Nós estamos aqui para dedicar tempo, para estudarmos, para lermos, para conhecermos as Escrituras, para orarmos pela igreja, para podermos ensinar os irmãos a doutrina.
para podermos pastorear os irmãos nas suas fraquezas espirituais. Então a primeira decisão foi manter a palavra. E consequentemente, com essa prática saudável da pregação e da exposição da palavra de Deus, da doutrina, eles foram então guiados pelo Senhor para resolverem a outra ameaça. E aqueles homens então disseram aos helenistas: escolham 7 homens do meio de vós para fazerem a assistência às necessidades, para trabalhar, para servir as mesas, para distribuir diariamente o pão às viúvas, para cuidar do órfão, para cuidar das necessidades da igreja. E nós temos uma palavra institucional para esta equipe: diáconos. Homens ali que foram separados por Deus para servirem a igreja nas suas necessidades. É o que nós chamamos hoje de junta diaconal. Homens que serão escolhidos pela igreja para serem estes braços que os nossos não alcançam. E quando nós olhamos para este texto, nós podemos ver algumas características destes homens que foram escolhidos e que norteiam também as nossas escolhas quanto ao diaconato. Primeiro, aqueles homens eram de dentro da comunidade helenista, porque os 12 falaram para os helenistas que estavam reclamando, com razão: escolham 7 homens do meio de vós. Nossa igreja está crescendo, nós vamos chegar a um momento onde nós teremos que escolher, talvez não 7, talvez 4, 3 homens do nosso meio, que serão os diáconos, que servirão as mesas, que atenderão às necessidades daqueles que necessitam. Mas não basta apenas ser do meio daquele povo. Quando eles escolhem, então, eles mostram, os 12 instruem, né? Estes homens devem ser de boa reputação. Devem ser homens que dão o verdadeiro testemunho do Senhor, homens que zelam pela sua vida de santidade. Porque se eles forem de boa reputação, eles poderão fazer bem feito o trabalho para o qual eles foram chamados. Os apóstolos ainda continuam: homens cheios do Espírito Santo. Homens que exercem ativamente os dons que Deus concedeu a eles por meio do Espírito Santo. E aqui nós podemos colocar de uma maneira bem simples: não adianta escolhermos para o diaconato homens que não estão dispostos a servir. Homens que sentam, cruzam seus braços e não fazem nada para ajudar na igreja. Precisamos nos atentar para os homens cheios do Espírito Santo, homens que exercem e colocam na prática o dom que Deus deu a eles.
Mas não para aí. Ele ainda coloca uma terceira qualificação. E ele diz assim: estes homens precisam ser sábios. Eles precisam estar cheios de sabedoria. Não adianta colocar alguém que não tenha sabedoria para administrar as necessidades da igreja, pois ele não saberá. Essas são as qualidades que os apóstolos exigiram dos helenistas ao escolherem 7 homens. E estes 7 então são levados até os apóstolos. E é interessante que, se nós notarmos, nós temos o nome de um personagem conhecido nosso no meio destes 7. Se nós lermos, o primeiro nome é Estevão. Eles eles escolheram Estevão. Aquela comunidade viu neste homem as 3 qualificações anteriores. E o texto bíblico ainda reforça que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E assim todos os 6. Homens eleitos pela comunidade, escolhidos pela comunidade, para sanarem a necessidade, que era o cuidado das viúvas. A constituição da nossa igreja, ela fala sobre o ofício do diaconato. E lá nós podemos ver que o diácono, este homem chamado para servir, ele irá militar nas áreas da administração da igreja, nas áreas de beneficência da igreja. Eles terão contato direto, homens que terão contato direto com os membros da igreja, para poderem assistir nas necessidades daqueles membros. E destes homens é requerido consagração ao Senhor. É requerido deles disposição para o trabalho, bom testemunho cristão, equilíbrio emocional para lidar com pessoas, para lidar com as dificuldades e as necessidades. Homens dispostos a servir ao Senhor com o dom que o Espírito Santo concedeu a eles. Estes homens foram escolhidos aqui em Atos. E estes homens serão escolhidos na organização da nossa igreja. E nós precisamos começar a aprender, a olhar para os homens da nossa igreja com este filtro de qualificações. Nós ainda teremos mais alguns sermões específicos sobre as características e as qualidades do presbítero e do diácono. Mas essas aqui são as fundamentais para este serviço de servir. Uma necessidade. As 2 ameaças que surgiram poderiam ter destruído a igreja. Mas elas foram resolvidas e superadas com a reafirmação de que a palavra de Deus
deve ser pregada acima de qualquer coisa, e primeiro do que qualquer ação. E homens de Deus são separados para esta função e devem se dedicar a ela. E outros homens então são escolhidos para sanar a outra ameaça e resolverem o problema das viúvas que não estavam sendo assistidas. Assim é o crescimento da igreja. Este é o processo natural. Essas coisas acontecerão. Mas quando nós solucionamos as ameaças da maneira correta, baseados na palavra de Deus e norteados por ela, o texto nos mostra que os resultados são fantásticos. E o texto então no verso de número 7 diz assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nós temos aqui 3 resultados. O primeiro, a palavra do Senhor continuou sendo pregada em Jerusalém, e nós vamos ver nos próximos sermões que ela expandiu, ela foi para a Judéia e Samaria, logo depois da morte de Estevão, e ela foi até os confins da terra. Mesmo em meio à necessidade, mesmo com ameaças surgindo, quando nós somos norteados pela palavra de Deus, nós resolvemos as ameaças e continuamos pregando o Evangelho. Continuamos proclamando a salvação que vem somente por Cristo. Nós lemos em Hebreus capítulo 4, verso de número 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É o poder de Deus para a salvação de todo homem. Nós temos essa grande mensagem e nós precisamos pregá-la. Ela deve ser o centro das nossas vidas e aquilo que nos norteia. Nós vemos então um segundo resultado. A igreja continuou a crescer e se multiplicavam o número dos discípulos. Aquela igreja já não era mais pequena. E se nós continuarmos a ler Atos, nós vamos ver que ela continuou a crescer. Ela continuou o seu crescimento. Isso foi resultado da decisão que eles tomaram. Primeiro, de continuarem se consagrando à palavra, e depois de escolherem homens para fazer este serviço que os apóstolos não conseguiriam fazer. Nós temos ainda um terceiro resultado que nos chama a atenção. Muitíssimos sacerdotes obedeceram à fé. Homens que perseguiam os cristãos, ali no capítulo 4, no capítulo 5 de Atos, eles passaram a seguir e a obedecer à fé. Eles entenderam o Evangelho e eles começaram a viver debaixo do Evangelho. Aqueles homens que estavam sendo hostis, agora eles respondem à palavra de Deus. E nós vemos então que a igreja foi testada. Cresceu, necessidade surgiu, com essa necessidade vieram ameaças. Isso foi um teste, mas eles passaram no teste.
E o Senhor continuou abençoando aquela igreja. Ela continuou crescendo. Eles cuidaram das viúvas, eles guardaram a palavra. E o Senhor então honrou aquela igreja e deu a eles o crescimento saudável. E nós aprendemos então com esta passagem. E devemos fazer. Primeiro, somente a Escritura. Nós não podemos, em hipótese alguma, fugir da palavra de Deus. Nós não podemos, em hipótese alguma, colocar qualquer outra coisa como sendo mais importante do que este momento de exposição da palavra de Deus. Isso é mais importante. Ela deve nortear a nossa vida e nós devemos nos dedicar à leitura e ao estudo dela. Segunda coisa, nós como cristãos, nós como igreja, nós temos muitas oportunidades para sermos instrumentos nas mãos do nosso Redentor. Muitas. Nossa igreja está crescendo. Nós temos irmãos que passam por necessidades diversas. E nós então precisamos agir. Esta é uma responsabilidade da igreja. Cuidar um do outro. Nós não podemos cair no risco de chegarmos e a pessoa está passando necessidade e o pastor não está fazendo nada. Nós temos o privilégio de, em vez de falarmos isso, levantarmos o nosso assento e irmos até a pessoa e ajudarmos a pessoa. Homens, membros desta igreja, vocês têm as qualidades descritas no texto bíblico para servirem a igreja. Nós precisaremos de diáconos, homens dispostos a servir, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens sábios. Esmere-se em nutrir estas qualidades para se dispor a servir a igreja e a atender a necessidade dos irmãos, para não fracassarmos diante das ameaças que surgirão. E por último, nós temos esse privilégio de podermos ouvir a mensagem, de podermos entender a mensagem, mas nós também temos o privilégio de podermos pregar esta mensagem. Foi assim que aquela igreja cresceu. Foi assim que Deus nos abençoou. E é assim que Ele nos abençoará. E é assim que nós devemos crescer, focados na Escritura e dispostos a servirmos.